Salve, salve, simpatia! Tudo bem? Como vai você? Aqui nós estamos no período da tarde, em Goiás. Em Anápolis, uma tarde meio quente, um tanto quanto chuvosa, um clima meio abafado. Mas nós estamos aqui, aquilo que nós chamamos aqui no estado de Goiás da enchente de São José. Aqui pelas histórias falaram que nós temos duas enchentes. A enchente de São José, a enchente das flores. Essa é a composição que, via de regra, a gente tem quando fala de enchente aqui em Goiás. É o tempo de que as águas ou as chuvas, né, que realmente na minha cidade, Anápolis, tem sido muito intensa e tem castigado bastante a população da periferia, a população do centro da cidade. Aqui a chuva e as inundações estão sendo democráticas, né? O prefeito tem feito uma administração em que ele tem permitido que os estragos da chuva sejam democráticos. Não tem quem especificamente ele vai atingir, de quem especificamente essa chuva vai atingir, ou os estragos da chuva atingirão. Nós estamos hoje aqui para falar de um assunto que, a meu ver, é surpreendente, é interessante, cabe um debate e está sendo muito polêmico, que é a resolução do Conselho Nacional de Justiça que determina a volta dos trabalhos presenciais. Meu amigo Paulo Ricardo ADV foi meu aluno na Raízes, na Faculdade Raízes, na turma da Silvana Jardim, na turma da Denise, na turma da Mariana, na turma enfim, de um monte de gente dos dois policiais militares, o Fabrício e de um outro que é sargento. Que mais nós vamos lembrar? Do Wojtkowski, o Paulo Ricardo é egresso dessa turma, de quem eu tenho muito carinho. Foi a turma de Direito da minha carreira com quem eu mais convivi, né? Paulo Ricardo, um sujeito bacana, extraordinário. Tinha o Japa também, né, Paulo Ricardo? Tinha o Japa lá também, que sentava lá na frente. A querida Giovanca Nascimento entrou. Para mim, uma das mulheres mais bonitas que existe nesse país. Além de ser belíssima, é a mulher de uma simplicidade comovente. Giovana, seja sempre muito bem-vinda. E eu não esqueci de te adicionar naqueles grupos que eu te falei, tá bom? Não esqueci não, eu vou te adicionar. Giovanca Nascimento foi minha aluna também na Raízes, uma mulher belíssima, 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 belíssima. Isso aqui não é nenhum elogio jogado fora. É belíssima, foi manequim, Miss Anápolis e tudo mais. E uma mulher de uma simplicidade absolutamente comovente. Pois bem, tem aqui a Tatiane, que entrou também, passou antes, a Leuda Moraes, lá de Juiz de Fora. Um abraço para Juiz de Fora. A Flaviele também entrou aqui, a Meire, enfermeira, que mais? Umas outras pessoas, a Denise Victória, a quem eu tenho um grande prazer. Viu, Denise? Estão articulando aí que o novo ministro do STJ venha da Defensoria Pública, tá? Aquela história do Zanin não colou. Estão vendo se vai alguém para a Defensoria
Defensoria Pública vá para o STJ ou vá para o STF. Tudo indica que nós teremos um defensor público e que está na hora, né, desse merecimento de defensor público no STF. Isso eu vi e me lembrei dessa matéria. Eu sei que a defensora pública aí no Distrito Federal, Tatiane Soares, está aqui, adora lá como é que é? Tudo Itaberaí, está aqui, boa tarde, enfim. Um monte de pessoas extraordinárias estão aqui e também será pacificação social mesmo. Nós precisamos de um defensor público, né? As carreiras todas se preenchem e o defensor público ele é indispensável mesmo. A administração da justiça, inclusive a decisão do STF diz que não precisa nem inscrever-se nos quadros da ordem, né? Basta se apresentar como defensor público, acabou. Não tem a necessidade para inscrever-se na ordem. Pois bem, que discussão que é essa que o CNJ está querendo? O CNJ acha que está na hora de voltar aos trabalhos, às atividades presenciais, né? Está na hora do juiz voltar para o seu gabinete, para as salas de audiência, assim também com o Ministério Público e o advogado. E isso está causando realmente uma polêmica muito grande entre nós, os operadores do direito. Hoje houve uma matéria, diz que há uma série de juízes, um grupo de praticamente 800 juízes, que farão a marcha a Brasília, dizendo que esse retorno esse retorno ao trabalho presencial é um atraso ao que vem acontecendo no Brasil, por entender-se que houve um aceleramento ou um cumprimento maior, né, da atividade ou da prestação jurisdicional, em razão de ter sido localizados mais testemunhas, em razão das testemunhas terem presenciado mais os atos terem ocorrido com menos adiamentos, não é? Então há uma série de argumentos contrários, há uma série de argumentos favoráveis. Os que são contrários dizem que é preciso a presença física do juiz, é preciso que o juiz esteja ali, próximo ao acusado, às testemunhas, para que conduza a audiência de uma forma mais eficaz. Eu não concordo com esta posição. Eu acho que nós estamos entrando no momento de modernidade, onde há, inclusive, hoje, inteligências artificiais atuando, né, como advogados, já redigindo petições, reconhecendo pessoas. Então, isso vem criando uma série de discussões. Eu acho que para o advogado é muito cômodo, né, ele não ter que deslocar-se do seu escritório para o fórum. Os juízes de direito, todos eles têm seus estacionamentos na porta do fórum, né? Os promotores têm as suas salas, todas elas aromatizadas, climatizadas, à espera das audiências. Enquanto nós, os advogados, vivemos numa sala em que é um acúmulo enorme de profissionais buscando ali uma prestação jurisdicional, né, buscando consultas para as suas mazelas, né? E enquanto esses outros profissionais têm essas facilidades. Eu acho que nós temos que usufruir dessa facilidade. E qual é essa facilidade que eu acredito, e pela minha modesta experiência, eu tenho visto que não tem prejudicado nada, principalmente no que trata da sustentação oral.
é manter-se o trabalho remoto. Esse trabalho remoto, a meu ver, pela minha experiência, pelo que eu trabalhei com ele, pude verificar que ele foi e é de uma eficácia muito grande. Não é? E tem mais, a presença mais próxima do acusado com o cliente, o advogado com o cliente, no seu escritório, isso traz mais um aconchego, traz mais uma segurança ao acusado, principalmente no momento da sua oitiva. Né? E os postos, há pouco tempo eu conversava sobre isso, criações de postos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, foram colocados em determinados locais das cidades, principalmente em Goiânia, para que aquelas pessoas que não tenham condições de pagar o ônibus e ir até o Tribunal de Justiça ou a uma sala de audiências, ele consiga participar desta audiência sem estar presente e estando presente. E eu não vejo nenhum incômodo também na situação de que eu preciso ter um contato direto com um juiz para que ele entenda a minha causa. Cada um é de um jeito, né? Cada um é cada um. Eu, por exemplo, sou daqueles que acreditam que se conversa com o juiz é através de petição. Salvo situações muito especiais, ir presencialmente, despachar com o juiz, eventualmente numa dúvida que haja no entendimento de uma ou outra petição. A Denise está dizendo uma coisa interessantíssima. É uma forma de... Isso aqui é muito interessante, o que a Denise está colocando. É uma forma de estarmos presentes em vários lugares, otimizando o horário, principalmente em lugares cujo deslocamento é maior. É isso que nós temos que pensar. Nós não temos que pensar apenas no trânsito da cidade de Anápolis. Vamos pegar a Denise, que é defensora pública no Distrito Federal. Veja bem a quantidade de pessoas que a Denise pode atender sem ficar perdendo tempo naquele deslocamento pelo trânsito do Distrito Federal. E é isso que eu concordo, Denise. Concordo com você plenamente. Para que eu tenha que sair daqui de Anápolis e ir a Porangatu, que fica no norte de Goiás, para fazer uma audiência de conciliação ou audiência de instrução e julgamento num juizado especial, seja civil ou seja criminal. Isso pode ser feito muito bem remotamente e à distância. Não é? Mas isso é uma discussão que vamos deixar em aberto para todo aquele que está insatisfeito, não é? Possa decidir aí o que vai querer na vida. Eu quero que volte, eu quero que não volte, eu quero que deixe isso aí. O CNJ já mandou voltar. Vamos ver. Eu acho um retrocesso. Eu não estou aqui preocupado. As pessoas se preocupam muito, o brasileiro se preocupa muito. Né? Nós vivemos um momento, ainda que um ranço existe no Brasil. Nós vivemos um momento em que há um ranço ainda acerca do Poder Judiciário. Há um momento no Brasil ainda que algumas pessoas acham que a situação política do Brasil, o responsável por essa política, ou responsável por tudo o que aconteceu, é o Poder Judiciário. Então essas pessoas serão sempre contra a atividade do Poder Judiciário e sempre na alegação que juízes ganham milhões e juízes ganham uma grande fortuna para ficar em casa sem fazer nada às expensas dos seus estagiários. Coisa que todos nós que militamos no direito sabemos que isso é uma falácia muito grande. Não é? É algo falacioso. Você achar que só os estagiários, os analistas judiciários, é que vão despachar, é que vão sentenciar, é que vão resolver os problemas do juiz.
O juiz não é assim, ele atua, ele está presente, não é? Eu acho que e eu entendo que o único ato judicial, o único ato que não tem condições de ser feito por videoconferência é exatamente o tribunal do júri. O tribunal do júri não há como ser feito assim. Semana passada eu fiz né? E foi mais uma prova que eu tive, mais um elemento de convicção que eu tive, que esse momento ou essa atividade jurisdicional, ela não tem como ser feita por vídeo. Não tem como. Não tem como. Né? Hoje a Denise está lembrando aqui a questão dos chats, ou dos chats, que já resolve muita coisa, e se resolve mesmo. Né? Agora, o que não resolve e o que não tem condições de se realizar sem isso é um tribunal do júri. Não tem como, porque a escolha dos jurados, há contato direto, a presença com o juiz, do acusado com o juiz, o próprio fato de você ficar, o advogado ou o promotor ou a acusação, ficar durante 1h30 falando, apresentando provas que surgirá numa televisão pequena, o poder da pergunta a ser feito no momento exato, essa presença física realmente ela é muito importante, e eu acho que o meio virtual, a virtualidade ainda não cabe para o tribunal do júri, ainda não cabe, mas outras audiências, qualquer que sejam elas, sejam cíveis, trabalhistas, as instruções de julgamento na justiça comum, as audiências de julgamento na justiça do juizado especial civil, que eu estou me apaixonando, é uma paixão recente, não vou ser infiel ao ponto de trair o meu amor maior, que é o tribunal do júri, mas estou me interessando pelos juizados especiais com mais detalhe. Estou me apaixonando pelos tribunais, pelos juizados especiais e também por sustentações orais em tribunais superiores. Mas eu não vou trair jamais o meu amor maior, que é o tribunal do júri, é onde eu me fiz, onde eu comecei. Cível realmente é uma paixão, né? E eu tenho me interessado muito, Denise, por essa parte de indenizações e de reparações. Tem muito a ver com o direito penal, sabe? Muito a ver. O nexo causal entre a ação e o resultado, a responsabilidade direta, subjetiva ou objetiva, isso tem me atraído bastante. Eu tenho dedicado um bom tempo à minha leitura. Inclusive, semana passada eu tive a oportunidade de fazer uma audiência, e minha linha de raciocínio, graças a Deus, foi aceita. Mas eu tenho me interessado, certamente é a minha nova paixão. Não vou trair a minha antiga, claro que não, mas minha fidelidade ela está um pouco balançada a esse ponto. Pois bem, então nós vamos ficar nessa discussão. Eu acho que as audiências de conciliação, seja ela nos juizados especiais, cíveis ou criminais, essas audiências não precisam ser de forma alguma presenciais. Elas podem ser feitas de uma forma remota. E eu acredito que haverá um encontro de interesses, não é? Um encontro de estão dizendo aqui, a Dark 8265, ainda bem, doutor, pois é um dos melhores que eu já vi atuar no Tribunal do Júri. Quem, eu?
Muito obrigado. Eu sou um contador de histórias. Eu estava comentando, eu quero saber ainda para que serventia, né? Para que ferramenta eu fui criado? Serventia. Mas muito obrigado, já que a senhora me fez esse elogio, e eu fico muito contente em ouvi-lo, né? Semana passada também, o Dr. Fernando Chacha me fez um elogio que em toda a minha carreira profissional eu não tinha ouvido tanta generosidade nas palavras do juiz de direito dirigido a mim. Pois bem, são critérios, e vamos ver o que vai acontecer. Minha querida Joaninha Dark tem um filho brilhante, filho da Joana, doutor Hélio, ser futuramente um dos grandes tribunos do Estado de Goiás. Outra coisa que eu quero comentar com vocês, isso diz mais interesse à questão da segurança pública, e isso tem me deixado muito contente. Depois desses movimentos que têm ocorrido, como ocorreu no Rio Grande do Norte, e não se assustem se logo espalharem pelo Brasil afora essa movimentação de presos no sistema prisional brasileiro, algumas mudanças que vêm estabelecer o Código de Processo Penal e o Código Penal. Nós teremos de imediato, logo, algumas mudanças que serão substanciais para a solução de determinados problemas, muito assim dos que tratam da criminalidade. Isso vem, infelizmente, de uma ala de direita, uma ala conservadora, e essa ala conservadora, de certa forma, ela tem uma influência dentro do parlamento, né? Dentro da Câmara e dentro do Senado. A primeira situação para começarmos a nos preocupar é um projeto de lei do senador Magno Malta, do Espírito Santo, acabando com a questão da inimputabilidade. Ele quer acabar com a idade da inimputabilidade. A colocação que ele quer, e que vai se esbarrar ou vai chegar aí ao ponto de discussão, com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele acha que a partir do momento que se é a idade máxima de adolescente, a partir daí as pessoas têm que ser punidas como adultos. Aí vem uma discussão desse critério biológico. Esse critério biológico nosso é dos anos 40, do século passado. Nós precisamos ver agora quais são os critérios biológicos que serão utilizados para a diminuição da inimputabilidade. Por via de consequência, nós teremos pessoas mais jovens sendo acusadas ou sendo imputadas por práticas de crimes que antes só eram atribuídos aos maiores de idade. Isso é uma situação preocupante. A segunda situação preocupante, e que essa vem trazer, isso atinge mais diretamente as pessoas, está relacionado aos crimes de homicídio. Há uma preocupação excessiva no Brasil quanto à questão do homicídio e, em alguns pontos, uma flexibilização quanto ao tráfico de drogas. A questão do homicídio, que se vem colocando agora no homicídio, é alterar-se, eu não sei até onde virá a constitucionalidade desta proposta, de que o regime de progressão de penas do homicídio seja diferente do regime de progressão de penas dos outros delitos, né? Eu me recordo muito bem quando, ao estudar a antiga lei de drogas, se estabeleceu que o crime de lei de drogas era inafiançável e insuscetível de liberdade provisória. E, naquele momento, pouco tempo depois, 15 anos depois, discutiu-se quanto à progressão de pena e o fato de dizer que era um crime como todos os outros,
e se todos os outros permitem a progressão, aquele deveria permitir a progressão também e a liberdade provisória. Então, essa questão do homicídio também é uma que vai ser discutida com todos os detalhes possíveis, porque há uma preocupação muito grande. O ministro da Justiça está sendo muito pressionado para tomar medidas um pouco mais eficazes quanto àquilo que aconteceu no 8 de janeiro e muitos outros casos que não estão ali vinculados ao 8 de janeiro. E, por fim, esse que ataca um pouco mais a impunidade de uma forma em geral é a questão da condenação no tribunal do júri. Hoje, condenou-se alguém por uma pena até 14 anos, esse alguém não é recolhido imediatamente ao cárcere. Ou, melhor dizendo, trazendo a coisa por um lado mais prático. Se ele acompanhou, o réu acompanhou o julgamento ou acompanhou o processo todo em liberdade, é direito dele, terminado o julgamento, mesmo que condenado, que ele aguarde o julgamento do seu recurso em liberdade. O que vem agora como proposta, e essa proposta já está no Supremo Tribunal Federal, já tem votos favoráveis a essa situação, e nessa eu acredito, é que aquele acusado que for condenado a uma pena igual ou superior a 15 anos, mesmo ele tendo aguardado o julgamento dele em liberdade, ele seja imediatamente levado à cadeia. Nós tivemos no Brasil dois casos, no Brasil um caso exemplar, que foi o julgamento do caso Flor de Lis, né? E também o caso da Boate Kiss, onde todos aqueles que foram condenados a uma pena superior a 15 anos foram levados imediatamente, ou saíram do tribunal do júri, presos, já levado à custódia do Estado. E aqui em Goiás tivemos recentemente o julgamento dos pretensos mandantes e o autor mediato e o imediato, os autores do crime de homicídio contra aquele jornalista Valério Luiz. Eles também foram condenados a uma pena de 15 anos e foram levados ao final do julgamento para o cárcere. Então a discussão agora é essa. Vamos colocar essas pessoas que saem do cárcere imediatamente para a cadeia, ou vamos aguardar e deixar como era tudo anteriormente? Tudo anteriormente dizia que o cidadão condenado ao tribunal do júri, pena igual ou superior a 15 anos, se estava solto ele se manteria. É uma coisa que precisa discutir e tratar de uma questão de segurança pública. E isso não é uma coisa que diz respeito apenas a uma classe social. Não. É uma situação que diz respeito a todos aqueles que estão vinculados ao Poder Judiciário, a todos aqueles que serão julgados pelo Poder Judiciário, pelo Tribunal do Júri, não é? Se forem condenados a uma pena igual ou superior a 15 anos, irem direto para o cárcere, para diminuir um pouco entre aquela famosa história, diminuir um pouco a sensação de impunidade que existe principalmente nos crimes de homicídio. A sensação de impunidade dos crimes de homicídio ela se dá principalmente com os familiares da vítima.
são os familiares da vítima, são aqueles que mais sofrem com essa sensação de impunidade que ocorre ao fim de um julgamento do Tribunal do Júri. Essa é uma questão ainda a ser discutida. E eu acredito que está com o ministro André Mendonça, conservador ao extremo, e eu acredito que ele vá... O ministro André Mendonça, para quem não sabe, é aquele que a ex-primeira-dama saltou, fez festa, quando da nomeação dele para o Supremo. E ele é muito conservador, e eu acredito que certamente logo, logo nós teremos essas penas de 15 anos no Tribunal do Júri, cumprida de imediato a partir do fim do julgamento. O senhor terá de convir comigo que o princípio da presunção de inocência continua, não é? Enquanto não houver trânsito em julgar da sentença condenatória, o cidadão é considerado inocente. E isso vai continuar. Vai continuar, ele vai estar preso, mas ele tem a possibilidade de recorrer daquela decisão em segunda instância e nas instâncias superiores. Lembrando, não custa nada lembrar que não existe terceira instância, né? Existem as instâncias superiores. Então, essas novidades são as novidades com as quais nós iniciamos a semana, na expectativa de que algumas coisas melhorem no campo do Poder Judiciário, que o Poder Judiciário atue de uma forma ainda mais eficaz a nos proteger, não é? A dar atenção mais aos seus jurisdicionados, a redução da jornada de trabalho em Goiás ainda está sendo, de certa forma, tida com reservas para ver a eficácia desta decisão. E vamos esperar, né? Vamos esperar o que vem a seguir. E eu queria esclarecer que eu recebi muitos e-mails de pessoas que acompanharam o júri que eu fiz na semana passada, e muitos me perguntaram por que não era, ou por que o acusado não teve na pronúncia dele, na denúncia e na pronúncia, um feminicídio. É porque a relação dele com a vítima não preenchia nenhum dos requisitos da Lei Maria da Penha, quando fala do trato e da proximidade das pessoas, né? Não preenche nenhum daqueles requisitos afetivos, não preenche nenhum daqueles requisitos da família, da violência doméstica, né? Embora tenha sido um crime praticado dentro de casa, mas não preencheu os requisitos da Lei Maria da Penha, portanto, não é um feminicídio. Perfeito? A gente fica aqui. Na semana que vem, a gente certamente virá com um assunto novo, porque o Brasil é pródigo em nos trazer novidades dentro do mundo jurídico. Ou essa semana também, a gente volta, porque até quinta-feira até quinta, sexta tem muita coisa para acontecer, não é? A gente vem falar mais bater esse papo de final de tarde sobre as coisas que acontecem no Brasil. Cada dia que passa é uma prática nova. Concordo com você, Paulo Ricardo. Cada dia a pauta é nova, né? Agora nós estamos voltando para os crimes digitais, para as criptomoedas, para as moedas virtuais. E isso tem sido ainda um tema muito cheio. A Lei Geral a Lei
Geral de Proteção dos Dados também, ela vem sendo ainda interpretada de uma forma muito superficial, e dos outros crimes que são praticados diariamente no Brasil, e a gente espera que o aparato policial, o aparato de segurança do Estado chegue até lá para nos dar uma segurança ainda maior. Não é mesmo? E eu quero sugestões de vocês, sabe? Eu quero sugestões de vocês. Débora Matos, minha prima do coração. Débora Matos, meu amor. Você me procurou semana passada, eu estava na véspera de um júri, que eu não estava conseguindo nem respirar, tá? Estou te devendo, tenho que te pagar isso, que você veio até aqui, eu tinha que ter te visto, eu tinha que ter te encontrado, tá vendo? Eu estou pedindo desculpas em público. Eu tinha que ter te encontrado, tinha que ter conversado com você e colocado a prosa em dia. Afinal, a nossa família também está minguando, não é? Está minguando. A gente espera viver um pouquinho mais. Há um meme aí no Instagram que eu gosto muito, que nesse ritmo a gente não chega nos 80, não. Nesse ritmo, não. Mas o ritmo nosso é um pouco mais cadenciado. Então, nós vamos ver se nós chegamos lá nos 80 ainda inteiros, né? Ainda inteiros. E eu quero discutir outros assuntos com vocês, trazer mais curiosidades do mundo jurídico, curiosidade do mundo das leis e um pouco mais de informação, que é o que eu pretendo com essas lives. Eu quero comunicar e dizer também para o pessoal da Evangélica, eu acho que na quarta-feira que vem haverá um tribunal do júri, não é simulado, é um tribunal do júri de verdade. Confiram aí com o seu professor de processo penal, o pessoal da Evangélica. No bloco E haverá aí um tribunal do júri. É um programa que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás está fazendo em aproximar a justiça das escolas. Eu sei que em Anápolis haverá os júris, mas ainda esse ano, na Faculdade Fama, que será no próximo mês, e parece que no mês de maio será no plenário da Faculdade Raízes, e provavelmente na Fibra, provavelmente na Católica, né? Esses júris irão acontecer de forma de aproximar o Poder Judiciário ao jurisdicionado, né? Ao aluno de direito, e a forma que julgam interessante é o Tribunal do Júri, que é o que realmente desperta a maior curiosidade dos alunos e daqueles que não cursam direito. Então, vale a pena para você, se você quiser ir a um júri na Unievangélica. Eu acho que na quarta-feira agora, depois de amanhã, haverá um júri lá. Dr. Fernando Chacha, que vai presidir esse tribunal do júri. É um juiz muito prático, muito ágil, muitíssimo competente na condução dos trabalhos do júri. Tá bom? E mais, eu estou fazendo novamente uma coletânea de músicas e de filmes que tratam do tema feminicídio. Eu nunca me desencantei desse tema, muito embora entre alguns colegas eu sou conhecido como doutor feminicida, porque quando tem feminicídio, ninguém quer defender o feminicida e acaba sobrando para mim e acaba eu indo lá fazer esses júris. Eu estou separando outras músicas dos anos 70 que eu garanto que você cantou. Se você que é jovem há mais tempo, assim como eu,
certamente você cantou, né? Há uma música, por exemplo, de um conjunto dos anos 70, que fez um sucesso estrondoso, é do conjunto Folhas, chamava My Mistake, essa música. Essa música, gente tocou e gente dançava juntinhos, abraçadinhos, dois para lá e dois para cá, quando essa música trata de um autêntico feminicídio em que o cara está expiando a pena dele no cárcere por ter matado a mulher. Então, é dessas e outras que vivem aquele que canta o feminicídio por aí sem saber o que está cantando. E a gente precisa tomar cuidado com essas práticas. Nós precisamos cada vez mais proteger os interesses das mulheres. Perfeito? A gente volta essa semana ainda. Provavelmente não. Na quinta a gente volta, ou nesse país maluco, né? Pô, Ricardo, é porque você não viu. Tem aí eu não sei se está no Instagram ou se está no Facebook. É a primeira live que eu fiz, tá? Eu fiz até acompanhado do meu amigo Glauco Felipe, a primeira live que eu fiz. E eu vou fazer de novo, porque eu fui encontrando novos. Eu encontrei uma música do Pink Floyd, para quem? Não sei quantos. Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui. Viu? Olha aqui. A Joana d'Arc está dizendo que dançava com a chamada luz negra. Tá vendo? Ela dançou My Mistake, que é uma música que conta uma história de um feminicídio, e a Joaninha cantava e dançava luz negra. Meu querido, meu amado, meu precioso, meu filho mais velho, Wolfgang, acabou de entrar aqui. Meu filho, um beijo, e um dia eu quero chegar perto da sua competência. Um beijo, meu filho. Você me envaidece muito vindo ver essa live aqui. Acho que eu não sei o que você veio desaprender aqui, o tanto que você sabe, o tanto que os seus conhecimentos são acumulados. Quer dizer que você dançou muito, né, Jonathan? Você deve ter partido muitos corações, não é? Dançando My Mistake pelas festinhas que haviam das casas. A gente é do tempo das festinhas em casa, né, Joaninha? Que tinha festinha na casa, tinha eletrola, tinha Coca-Cola, sei lá. Era um negócio completamente diferente do que é hoje. Daí eu vou trazer isso para vocês. Eu vou trazer uma música do Raul Seixas, que quase ninguém conhece, À Beira do Pantanal, onde ele canta também a história da morte e por que ele matou uma mulher. E o querido Paulo Ricardo fez lembrança à música Cabocla Teresa, cantada em 1940, criada em 1940, e que lançou a dupla Tunico e Tinoco para sucesso brasileiro com a Cabocla Teresa. Onde começa a história de um cavaleiro que vem à noite pela estrada, mal iluminado. Ele ouve 2 estalos de disparo e chega lá numa casa e vê lá o sujeito que tinha acabado de matar a mulher, e dali se desenvolve toda uma história triste. É o primeiro feminicídio que vem na música. Aí tem um monte depois, né? Assino com X, como é que fala mais? O IP Florido. Vocês vão me lembrando mais aí. E outras relacionadas no funk, muito também. Ela trata dessa questão do... Gente, como é que eu posso ir me esquecer do hino, não é?
do feminicídio, e eu garanto que tem gente que dançou e ainda tem festinha em casa que toca essa música, que gente dança. A Joaninha com certeza dançou. Se te agarro com outro, te mato. Te mando algumas flores e depois escapo. Sidney Magal. Isso fez sucesso, isso tocou em todas as rádios, pelo menos 4, 5 vezes no dia. Se te agarro com outro, te mato. Te mando algumas flores e depois escapo. Olha só, isso era cantadíssimo nos anos 70 sobre a questão do feminicídio. E a gente quer trazer isso com vocês para a gente mudar um pouco esse raciocínio, essa visão machista que a população brasileira tem, os homens latino-americanos têm, principalmente o brasileiro tem ainda muito desse machismo, né, enraizado. E depois disso, eu quero trazer para vocês uma discussão muito legal de um trabalho que eu estou fazendo sobre algumas expressões que estão sendo consideradas racistas, quando na realidade elas nunca foram racistas, né? Dentre elas a expressão criado mudo. Então eu vou mostrar que isso não tem nada a ver com a questão racista e que a gente precisa também enxergar as coisas de uma outra maneira. Joaninha está dizendo que o Sidney Magal fez muito sucesso mesmo. Inclusive nos filmes o Meu Malvado Favorito 2, ele dubla um dos personagens desse desenho. Recomendação de filme, eu recomendo a vocês uma série True Detectives, a série número 1, foi a série que mais me impactou até hoje, de televisão, uma série bem impactante, uma interpretação fabulosa do Matthew McConaughey. Não é à toa que no futuro ele acabou ganhando um Oscar, mas se você puder assistir esta série, eu recomendo a você. É na Prime e ela está entre as melhores séries do mundo, já feitas até hoje, e eu recomendo que você o veja, porque ela trata de todos os ramos do direito. Não recomendo de forma alguma Golia, que passa também na Prime, que é a história de um advogado de história de tribunal mesmo, teve só os 3 primeiros capítulos da série. Certinho? Uma boa semana para todos, uma semana iluminada do jeito que você merece, uma semana muito, muito, muito iluminada, cheia de paz, cheia de muito sucesso, cheia de realizações, e que Deus abençoe a todos, te carregue no colo sempre, que Deus te carregue no colo sempre, e que você ouça os ensinamentos e acompanhe sempre, seguindo os caminhos de Cristo Jesus. Tchau!